Vamos lá, se Deus quiser. Enfim. Nossa, tô linda hoje com esse cabelinho, né? De Maria Mas Professorinha. você Vamos lá. tá. Ai, eu sou sua fã, Dani. Bonita é você, eu tô aqui. Daqui a pouco eu vou falar da Que sua beleza. O povo nada. fica doido pra ver a cara de vocês, né? Eles ficam É, me você falando. fala isso, dá um mistério, Mas eu não sou Mas bonita, aí, não. Tô olha a toda acabada, belezura. meu Deus. Ela é linda mesmo. Então vamos lá. A minha convidada de hoje, que vamos chamar de Suzane, deixou o Brasil em 2014 para trabalhar como au pair na República da Irlanda. Após 2 anos trabalhando como babá, ela conseguiu uma vaga como assistente do chefe num pub. E lá ela conheceu o irmão do dono, com quem começou a se relacionar. Tiveram 2 filhos, mas infelizmente a relação não deu certo, a ponto dela perder a guarda dos meninos para o irlandês. Ela disse que quer compartilhar essa história como alerta, que se ela conseguir evitar que ao menos uma mãe passe pelo que ela passou, ela sente que já valeu a pena. Tá? Então vamos lá conhecer a Suzane, um codinome. Ela está tarjada, como vocês estão vendo. Então, muito boa noite, minha querida. Como você está? Boa noite, Dani. Agora eu posso dizer que eu tô bem melhor do que eu estive há quase 2 anos atrás, com ainda algumas batalhas a serem lutadas. Não sei se vão ser vencidas, mas vamos lutar, né? Então, conta pra gente o que que você fazia no Brasil, né? E como surgiu a ideia de ir para a Irlanda. Então, no Brasil eu sempre fui muito ligada à Igreja Católica. Tive uma experiência no convento por 3 anos. E quando foi em 2013, eu decidi que em janeiro de 2014 eu gostaria de estudar numa universidade pontifícia em Roma, porque eu senti que a vida no convento não era para mim, mas eu gostaria muito de continuar envolvida dentro da Igreja Católica. Quando eu fiz a prova do meu nível de italiano, não estava bom o suficiente. Então, eu já tinha juntado um dinheiro, eu passei um ano trabalhando como recepcionista numa clínica de estética, então, eu trabalhava de domingo a domingo e comecei a juntar esse dinheiro e falei, janeiro de 2014, se der certo a universidade na Itália eu vou, senão eu vou para outro país da Europa, porque eu não estava feliz, eu não estava contente com a minha vida no Brasil. Eu sempre cresci no interior com a minha avó, tive uma mudança repentina de vida, ela faleceu num acidente de carro, então eu não podia voltar para lá, eu não tinha mais nenhuma família no interior e decidi fazer alguma coisa de diferente. Assim, eu queria meio que ter um pouco daquele estilo de vida que eu tinha no interior. Os filmes e as novelas que eu via da Europa pareceu que iam me trazer um pouco daquela tranquilidade, daquela paz, daquele verde. E eu gostaria muito também de fazer a minha faculdade, né? Era o meu maior sonho na época era fazer a faculdade. Então eu pesquisei muito e veio a Irlanda, que era um país na Europa em que eu poderia trabalhar e estudar e de quebra aprender inglês, que ia me ajudar muito, não só na minha universidade, como numa futura carreira. E então eu vim. Meu pai me ajudou, eu juntei o meu dinheiro também, paguei a maior parte das contas e ele me ajudou um pouquinho. E cheguei aqui em janeiro de 2014 e comecei a fazer um curso numa cidade do interior da Irlanda. Nunca Nossa. cheguei a morar na capital. Então não foi nem para Dublin, tá? Aí num lugar bem remoto, né? Bem ermo, não tem Sim, muita coisa acontecendo. É, sim, como eu disse lá no sim. outro vídeo, basicamente aquilo que de onde eu venho a gente chama roça, né? É uma roça na É, Europa, deu também. né? Então deixa eu te falar. Sim. Você foi, vamos tirar isso aqui de questão já no começo, né? Que as pessoas com certeza Hum, têm essa dúvida. hum. Você foi para a Irlanda com a intenção de se casar e ter filhos, de melhorar de vida? Pode ser sincera com a gente. Qual a intenção de sair do Brasil para ir para o exterior? Sim. Dani, a princípio eu fui com a intenção de estudar. Essa era a minha maior vontade. Eu nunca, nem mesmo no Brasil, pensei em constituir família. Eu nunca tinha tido namorado, eu nunca tinha tido nem interesse amoroso em ninguém. Você era virgem quando você saiu daí. Sim, 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 Eu vi aqui na sua exatamente. história. E Sim. você estava se guardando para um estrangeiro? Tinha viés romântico na sua saída? Você queria dar o golpe da Não, barriga no estrangeiro? Você, né? Porque isso não, é não, bem normal. de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que eu queria era estudar. Eu lembro que a minha avó, ela foi a minha referência de amor, de mãe, de tudo na minha vida. E ela sempre falava, minha filha, podem te tirar tudo, mas não podem te tirar os estudos. Então, assim, eu vim com a intenção de fazer faculdade. Eu tenho 8 irmãos, 8 comigo, né, irmãos e irmãs. Nenhum deles entrou na faculdade. Meu pai não entrou na faculdade e eu gostaria muito de ter sido a primeira.
né? E aí foi a primeira a entrar. Não concluí, mas foi a primeira a entrar. No Brasil, depois que a minha avó faleceu, eu senti muito falta de família, de casa. Mas não era numa questão de pensar em constituir a minha própria, né? De ter assim, Entendi. Tipo assim, agora, perdi o que eu sim, tinha para perder, vou sair daqui. Já não sim, tem uma história sim, boa com o Brasil, não vamos falar, não sim, vem ao caso. sim, Eu entendi, sim, tá? Eu acredito em você. sim, Bem ingênua, você me passa isso, né? Uma menina ingênua do interior que tinha sim, boas. Parece que você tinha boas intenções, sim. Você não saiu para dar barrigada, o golpe da barriga, ou que seja, né? Que chamam aí, o pessoal briga comigo quando eu falo assim. Mas é que é, né? Que sim, infelizmente sim, sim. terminam. Já Gente, vi o tiro muito e realmente é não no pé. é, O tiro é sim, no pé quando sim, faz isso. Eu falo sim, assim porque eu me preocupo com as meninas. Não é porque eu tô sim, julgando ninguém, é porque sim, eu não quero ver ninguém não, passando falta, eu não quero ver não, ninguém passando não, dificuldades, né? Deixa eu te falar, meu bem, sua história é muito longa, então vamos já entrar, vamos sair do au pair. Ela ficou 2 anos trabalhando de sim, babá, mas vamos lá nos finalmente. Aí você começou a trabalhar num sim. pub e conta aí como é que você conheceu o irlandês. Sim, no meu primeiro dia de trabalho, ele já estava lá ajudando, e ele é fazendeiro, então, assim, ele tem muito pouco zelo com a aparência e tudo mais, mas ele me chamou a atenção justamente porque eu cresci no interior, e sempre, quando eu saí de lá, eu não saí porque quis, né, por conta do acidente da minha avó, e sempre quis retornar àquele estilo de vida. E ele estava de galochas, estava meio sujo, assim, e eu já falei, nossa, acho que esse cara é roceiro, que nem eu. Oh. E aí eu pensei, nossa, não senti uma coisa diferente. Foi. Peraí, E aí eu vi você assim, largou o as minhas jacu amigas, nacional para ficar com o jacu foi, estrangeiro. Aham. foi. Aí eu sei que as minhas amigas sempre se interessavam pelos caras bonitinhos, arrumadinhos, de barba feita, perfumadinho, e eu não vi interesse, nunca tinha me apaixonado por ninguém, mas por ele eu senti assim alguma coisa. E era solteira, sempre foi solteira a vida inteira. 20 anos mais velha. Eu não Você, sabia você na não época, pensou eu nisso não na época, parecia. não? Pensei um pouco, mas eu estava muito apaixonada. O que eu pensei mais foi assim, na minha cabeça eu criei uma fantasia, Dani, assim, de que ele estava esperando por mim, porque eu nunca tinha me interessado por ninguém e de repente meu olho brilhou quando eu vi ele. Então, assim, eu achava que, nossa, esse homem foi guardado para mim. Na época eu tinha 22 para 23, Uau. Ok, sim. né? Uma diferença bem tremenda de idade. Sim, eu tinha muito medo de demonstrar qualquer coisa, porque eu achava assim, se eu não for correspondida, além de com o coração partido, eu vou ficar sem trabalho e sem casa, né? Eu achava assim que era muito arriscado. Eu nem sequer olhava para ele, porque eu não queria que ele me achasse oferecida. Aí eu passei na prova do IELTS, a nossa amiga em comum contou para ele, e aí ele me ligou, falou, deu os parabéns e tudo mais, e me chamou para jantar. Então nós saímos para jantar da primeira vez, e desde ali a gente ficou saindo todos os finais de semana, quando eu tinha folga, que não eram muitos, mas a gente ficou saindo, até que no dia 11 de dezembro a gente saiu para dar uma caminhada, era um domingo, e a gente deu o nosso primeiro beijo, que ali foi o meu primeiro beijo, né? Eu nunca tinha Nossa, beijado ninguém. uau. E para mim foi assim, eu falei assim, eu lembro que naquele momento eu falei, nossa, agora eu quero esse homem para casar, porque eu não Olha, acredito que eu esperei 23 anos para dar um beijo, e é porque foi algo muito especial e eu tô muito apaixonada, assim, na minha cabeça, assim, hoje em dia eu entendo um pouco os adolescentes, eu acho, porque que eles são tão intensos, porque para os adolescentes é tudo a primeira vez. Eu, com 23 anos, fiquei muito abobada, assim, as minhas amigas mesmo falavam, mas você já tem 23 anos, você tá muito boba. você ia virar freira? Da onde saiu de freira É, para casa? Como é que foi essa transição? O que que te fez a, desistir já do fazia, celibato, né? o que me fez desistir do convento, assim, Dani, até é um assunto um pouco delicado, porque eu continuo sendo Ah, católica, mas eu vi muita coisa errada lá dentro e sofri alguns traumas, sabe? Então, assim, eu continuo sendo católica, eu acredito que dentro da Igreja Católica tem muita gente boa. Se não fosse pela Igreja Católica aqui, né, já adiantando um pouco o nosso assunto, mas foram os católicos daqui da Irlanda que me acolheram e me ajudaram muito, mas eu sofri alguns traumas lá e vi muita coisa errada. tá bom, meu bem. Então é o seguinte, gente, para quem não entende aí o IELTS, é uma prova que você faz para conseguir fazer faculdade, tá? Ela pontuou altíssimo, né? 8,5, a prova é difícil, não é fácil não. Eu Muito. já dei aula de IELTS. É complicada.
Então, você estava prestes a mudar de vida, né? Você está trabalhando no pub, sim, você passou no seu IELTS, vai se sim, ingressar na faculdade, que a sim, princípio queria fazer na Itália, mas aí não deu certo lá. sim, Pronto, tô sim, indo. Mas conheceu esta pessoa, né? Esta pessoa. sim, E sim, que te levou para jantar, começar. Aí depois do beijo começaram a namorar? sim. Depois do beijo a gente começou a namorar. Em janeiro, não lembro exatamente qual dia, ele me levou na casa dos pais, meio que para Hum. oficializar tudo. E eu já trabalhava com a mãe dele, ela trabalhava no pub do irmão, né? Já conhecia o pai dele, já conhecia todos os irmãos dele. Ele tem dois irmãos homens e uma mulher, um deles era o meu chefe. E a família sempre foi muito, muito legal comigo. Inclusive, o irmão dele, que era meu chefe, ele era maravilhoso. Depois que nós começamos a namorar, ele mudou. Eles mudaram, todos eles ficaram bem mais frios, mais distantes, principalmente o irmão dele, que era meu chefe, que ele passou até a me maltratar, diria assim, né? De é, gritar comigo lá, falar, não falar comigo, não me cumprimentar. Eu acho que até eu falei para você antes, né? Que ele chegou na cozinha algumas vezes e falou assim: bom dia para todos, menos para você, Suzane. Chegou a falar exatamente assim. Me tratavam muito mal. Então, assim, eu não entendi. Eram pessoas que eu queria me dar bem, né? Então, isso assim foi um pouco dolorido para mim, esse tratamento, e daí já começou, eu já comecei a ficar muito instável emocionalmente, porque eu me sentia muito insegura. Tá, só para o pessoal entender, para não confundir. Então, gente, né, vocês estão vendo aí que a família, antes, que era empregadora dela, enquanto funcionária deles, ela era muito bem tratada, eficiente, uma estrela do pub. O pessoal gostava muito dela. Depois que ela foi introduzida na família como namorada do dono do pub, né, não do dono, mas do irmão do dono, aí acabou para eles, né? Tá aqui a mãe dele, que era um amor comigo, passou a me ignorar também. Por que que você acha que eles fizeram isso? Na época eu não entendia, não sabia o porquê. Assim, eu realmente fiquei muito confusa, né? Ficava me culpando, achando que o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito. Mas o meu ex, ele é o herdeiro do pai. Então, assim, eles têm muitas terras, têm muitos empreendimentos. Os irmãos mais novos, cada um já recebeu a sua porção da herança. O meu ex recebeu a porção dele, só que quando o pai dele vier a falecer, ele vai ficar com todas as terras da família. Então, assim, eu até cheguei a pensar assim, será que é por isso que todos assim, os relacionamentos que ele começava a engatar não davam certo? Porque nunca deixaram ele casar, não foi só comigo, não, sabe? Sempre ele cuidavam dele como, até assim, como se ele tivesse algum distúrbio mental. Então você está falando que eles achavam que você era uma oportunista, você queria o dinheiro, o passaporte, Sim, né? Então sim, já sim, mudou a figura de sim, uma funcionária maravilhosa, sim, amamos você. Não, sim, aqui você não vai sim, pegar nada, não, filha. Brasileira sim, volta para a sim. selva, né? Mas mais ou menos assim que eles Sim, falam, não é mesmo? Não, exatamente. não é? Ah, inclusive, né, eu falei pra você que eu descobri quase no final, mas teve aquela briga, quando ele quis casar comigo, a irmã falou na minha cara, né? Ela falou exatamente essas palavras, ela usou a palavra em inglês gold digger, né? Gold É, digger, caçadora de ouro, foi, e golpe ela do falou, baú. é, Você estava caçando o a baú gente chega dele? lá depois. Você estava Não, atrás do nem dinheiro sabia que ele dele? tinha baú. Não, Dani, eu não sabia nem que ele tinha baú. Podia Pensava que o estar, baú não dele tem era nada com isso furado. não, entendeu? Tem nada com isso. Mas não era. Eu Não, mas acho que não não era, não. tava. Eu não acho que era, não. Não, Dani, não era Não não. acho. Não era. Ah, meu Deus. Tá. Uma coisa que me chamou a atenção no seu relato, eu tenho certeza que quando eu ler, pensa no que você escreveu aqui para mim. Até que em setembro de 17, nós saímos de férias, tivemos nossa primeira vez juntos. Naquele momento, porém, eu estava cega de paixão e se ele me pedisse, eu daria a vida para ele. Me anulei completamente por ele. Minha vida girava em torno dos horários dele, das vontades dele. Eu Sim. sei que esse relacionamento não ia dar certo. A próxima linha, porém, é. Aí, quando voltamos da lua de mel, fomos morar juntos na casa dele. Dani, eu não tinha mais vida, assim, tipo, eu pedia minhas folgas do trabalho, relacionado ao dia que ele podia ter livre. Eu só saía com ele, eu abandonei todos os meus amigos. Ele, quando eu falava assim que eu tenho que estudar, ele falava assim, eu vou ir para sua casa. Então acabava que tipo ele ia lá, eu não sabia dizer não. Ele ia lá para casa, ficava até tarde e aí eu tinha que me virar para estudar para uma prova em 2, 3 horas, tipo assim de sei lá, 2 da manhã até 5 da manhã, que eu tinha que pegar o ônibus para a faculdade 6. Não via graça em mais nada. Foi aí que eu comecei a ver assim que
nossa, o negócio não tá legal. E quando eu pedi alguma coisa em troca, tipo assim, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer com você, ele não fazia. Mas se ele pedisse e eu não fizesse, era um grande conflito. Então eu não sabia dizer não. E até que chegou o ponto também de ele, né, que tinha todo esse dinheiro e se vestia tão maltrapilho, né, que eu falei pra você, meu salário ia nele. Ia nas compras da casa dele e do meu apartamento. Até hoje ele usa as roupas que eu comprei pra ele lá há 4, 5 anos atrás. Ah, Ele é? usa. Ele era tão mão de vaca que eu achava, ele falava assim pra mim: não é que eu não tenho dinheiro, é porque eu tenho muitas contas para pagar. E eu ficava com pena. E aí eu ia lá, comprava roupa para ele trabalhar, que ele só andava todo furado. O sapato dele tinha um rombo desse tamanho assim no fundo do sapato. Ele ficava com o pé todo molhado. Eu ficava com pena e ia lá comprava o sapato para ele. Então assim, tudo era para ele. Era como se ele fosse quase que 20 anos mais velho que eu, mas era quase como se fosse um filho. Né? Ele, ah, hoje eu não quero comer no pub, vem cozinhar para mim. Ai, não sei o quê. Então, O que que fez você ficar? assim, até a gente sair de férias, né? Era um pouco menos, era um pouco mais leve a situação. Já era pesada assim, mas era um pouco mais leve. Só que quando a gente voltou de férias, que eu fui morar com ele, é que realmente me caiu a ficha de tudo isso. Foi nesse momento que eu quis voltar para o Brasil. Eu falei assim, eu não conseguia mais estudar, eu tava, meu emocional tava destroçado. Você falou com ele, eu vou pro Brasil, aí ele ajoelhou, ficou louco, te pediu em casamento. Sim, porque a minha ideia não era de separar, né? A minha ideia era de passar um ano no Brasil e ver como que as coisas iam se desenrolar, né? E aí, quando ele pediu em casamento, eu fiquei muito balançada, né? Eu pensei muito, muito na minha avó, no meu tempo, assim, no interior, no meu tempo, assim, de que eu sabia o que era ter família, né? E pensei assim, acho que agora é a chance que eu vou ter de ter a minha família, né? De ter minha casa, construir meu futuro. Ele sempre falava muito de filhos, ele falava que quando ele era solteiro, por muitas vezes ele pensou se ele algum dia ia ser pai, que ele queria muito. Ele começou a sonhar de ter filhos e me fez sonhar junto. Ele foi pegar a certidão de nascimento dele com a mãe e falou para a mãe que estava pensando em casar e que seria uma cerimônia no civil a princípio e depois, quando a minha família conseguisse se organizar, seria no religioso. Poucos dias depois, a irmã dele apareceu na casa dele. Ele ficou em pé na cozinha, estático. Fazia uma semana que a gente descobriu que eu estava grávida, porque eu te expliquei um pouco, né? Essa questão da gravidez, e eu fiquei assim, bem abalada, falando assim: será que a gente fez a coisa certa? Ele, não, não foi a coisa certa, eu quero muito, é o momento mais feliz da minha vida. Ele vibrou, eu vibrei, claro, mas ele vibrou muito mais do que eu. E eu falei, não, se eu tô com um cara que deseja tanto ser pai assim, é o cara certo, né? Ele ficou estático, em pé, e a irmã proferindo todo tipo de xingamento que você imaginar dentro da cozinha. Quando a irmã veio, ela já sabia que você estava grávida? Não, ela não sabia. Quando ela soube, ela voltou e deu outro show. Mas nesse momento ela não sabia, ele ficou estático em pé. Ela só não me chamou de santa, né? Como a gente fala. Você nunca vai se casar com meu irmão. Não é agora, não é daqui a 2 anos, não é daqui a 10. Isso Você sem não vai saber se da casar com ele. gravidez. Como Isso aconteceu a gravidez? sem saber da Sabemos como gravidez. aconteceu? Sabemos como Sim, aconteceu? sabemos. Você se prevenia? Como é que foi? Você quis ter esse filho? Como é que foi? Desse tempo que foi no começo de setembro, eu fui na ginecologista, né? Como tinha sido a minha primeira vez, me informar de tudo. E daí eu comecei a tomar anticoncepcional. Eu já tinha histórico na minha família de blood clot, que eu esqueci como Coágulo fala em sanguíneo. português, coágulo sanguíneo, e comecei a tomar. E como a médica sabia que a minha tireoide estava um pouco alterada e tudo, mas ela falou, daqui a 3 meses você volta para fazer o teste. E ela falou, olha, eu vou te aconselhar a tirar a pílula, nós vamos fazer um exame de sangue em você, e se você quiser colocar um DIU, pode ser que você se dê bem com ele, porque é muito menos hormônio. Eu contei para ele, ele falou assim, não, eu não quero que você faça isso agora. Dá um tempo para você terminar suas provas e final de ano no povo é muito busy. Em janeiro você faz esse procedimento. Vamos tentar. Se for da gente ter um filho agora, a gente tem, senão daqui a 2 anos, quando você tirar, a gente tenta de novo. E eu fui na onda, né? Porque ele já estava falando de casamento, de tudo, né? Foi mesmo na época que ele começou a falar, vou casar com você, não sei o quê, não sei o quê. E foram nesse período, acho que de 20 e poucos dias, que eu engravidei. E aí fui fazer o exame de gravidez para colocar o DIU e estava grávida. Então, entre você parar de usar o anticoncepcional e
colocar o DIU, foram 20 dias, você engravidou nesses 20 dias. E contraceptivo, Uhum. camisinha, ele usava? Não, 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 nunca. Para falar a verdade, Dani, como ele foi meu único dono, eu não sei nem como é que é uma camisinha. Nunca usou, ele nunca falava que não gostava e eu achava que camisinha era para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, né? Não gravidez. Eu achava que era uma coisa mais assim, que era isso que ele me falava. E eu, muito burra, ia na onda, não fazia a minha própria pesquisa, né? E foi isso. Uns dias depois que ele contou para a família, acho que 2 dias depois, a irmã dele voltou lá em casa, mandando eu arrumar minhas coisas e voltar para o Brasil. Mas que a criança deveria ser registrada no nome dele e ele teria que ter todo o contato, todos os direitos sobre a criança. Só que aí eu liguei para o meu pai, aí meu pai falou, eu vou aí. Não é bem assim. Ele é um adulto, você era uma menina, mas ele é um adulto, ele fez, ele vai ter que assumir. E aí meu pai veio, conversaram um pouco, meu pai ficou muito chateado. E meu pai falou, ele e meu pai conversaram, isso foi antes já da gente ter conversado, a gente conversou um pouco, e eu falei, eu vou ficar em quartos separados até ter a criança, mas eu vou ficar aqui. E aí a gente ficou em quartos separados, meu pai veio, Ah, vocês conversou com ele, aí ele terminaram? falou depois, Depois que você engravidou, mais você ou terminou? menos, Ai, mais ou minha... menos, assim, foi, Gente. foi. E aí a gente ficou em quartos separados por um tempo, até que ele, assim, aos poucos, meu pai veio, conversou com ele e tudo mais, até que ele aos poucos foi se reaproximando e falando que queria criar nosso filho junto, que queria ser o melhor pai do mundo, que ele reconhecia que a ideia de ter filho tinha sido dele, e que ele não teve coragem de falar para os pais. Ele falou para os pais, tipo, como se eu tivesse dado o golpe da barriga, né? Não que ele falou isso, mas ele deixou a entender, porque ele nunca se responsabilizou. Ele nunca chegou e falou assim, fui eu que quis ter filho, fui eu que dei a ideia, né? Eu Uhum. tenho uma pergunta para fazer para Sim, você. A sim, irmã dele te deu passagem de volta para o Brasil, deixou você levar a gravidez, você estava grávida, né? Vai você grávida de volta, não querendo sim, saber de você, contanto que sim. você registra o menino no nome dele e você estava indo embora. Hoje, você se arrepende de ter É. ficado? Dani, eu não posso falar 100% porque eu tive outro filho e Mas teve. não trocaria ele, né? Eu não trocaria ele por nada nesse mundo. Mas bate uma dor no coração, sabe? De Você teve a ter chance de ir ficado embora. e passado pelo que eu passei. Sim. Uhum. E é isso que eu penso muitas vezes. Eu falei assim, eu poderia ter me poupado de tudo isso, poupado o meu filho de tudo isso. Mas se eu tivesse ido embora, eu não teria tido ele. Ele é tudo para mim, né? Meu bebê, o mais novo. Imagina quando não é planejada e Sim, nessas circunstâncias, é, quando você é despedida da sim, família, você é chamada sim, de caloteira, aproveitadora, brasileira que quer não sei o sim, quê, que quer passar. sim. Imagina nessas circunstâncias uma gravidez, né? E uma segunda. É Não, bem foi muito complicado. difícil. Mas Sim. então, meu bem, eu queria saber um pouquinho que você elaborasse nisso aqui. Como eram os hábitos dele? Você falou aqui que ele saía todo dia, assistia muita Sim, pornografia, de segunda a sim. segunda. Conta pra gente quem que é esse homem. Tinha um lado do caráter dele que me atraía muito, que era esse de ser muito trabalhador e muito honesto, e uma pessoa simples, mas quando eu passei de fato a morar e conhecer, eu conheci esse outro lado dele, que assim, ele às vezes chega em casa, ele se isola. A gente tinha muito pouco assim, muito pouco contato, porque eu procurava, queria sair, queria conversar, queria que fosse como naquele tempo de namoro, aquele rapaz, aquele homem que ele era. Quando ele fazia alguma coisa de errado, ele vinha e me agradava, como quase todo homem faz, e eu falava assim, eu não quero isso porque você está sendo falso, você não está me dando essas flores, você não está me chamando para sair porque você gosta de mim, é porque você está querendo fazer o erro, desfazer o erro, né? E aí ele explodia, né? Gritava, falava que eu era ingrata, que eu era ruim. Hoje em dia, graças a Deus e a terapia, eu enxergo que isso é manipulação, né? Muito gaslighting ele fazia, né? E aprendi essa palavra recentemente, mas é muito importante. Eu via ele assistindo pornografia na cama do meu lado, no meu celular, porque ele não tinha smartphone, né? Ele não sabia mexer, até hoje ele não tem e-mail, Facebook, essas coisas, nada. No meu telefone, ele desbloqueava o meu telefone enquanto eu dormia e assistia, ou então na televisão da sala, e eu falava assim, eu tô vendo, ele falava, não, não tô assistindo, eu falava, mas tá aqui no telefone, eu tô vendo, ele, não, não tô, desse jeito. E saía, de domingo a domingo, ele tem um amigo, que ele gosta muito de sair para beber com ele, e saía, assim, às vezes ele demorava de 1 a 2 horas, às vezes ele voltava para casa às 3 da manhã.
E todas as noites, né? Então, assim, quando eu Uau. engravidei do meu filho, quando eu engravidei do meu filho mais velho, eu não queria depender dele financeiramente, e ele, apesar, né, de ser esse rei do gado, vamos dizer assim, né? Eu trabalhava de faxineira. E eu que trabalhei, e que Você comprei saiu todas do as coisas pub dos meus porque o povo filhos. te despediu, o povo Sim, não te quer de nora nem sim, de empregada. e Estamos grávidas. Está fazendo faculdade ainda? sim, Tá. sim, Tá sim, fazendo faxina, tem o seu sustento, sim, né? Ganha uma sim, grana sim. boa. Mais ou menos, assim, né? Eu Dá para ganhava pagar um uns. aluguel e se cuidar? Não vou esquecer do macho. Você Não, sozinha não dava. não, não dava, não dava porque eu tinha faculdade também. A minha Tá. gravidez inteira também foi de risco, mas mesmo assim eu continuei trabalhando. E qual é o seu visto nesse momento? Nessa altura da sua história? É Grávida. Stamp 2 de estudante, né, que tem permissão de trabalho e estudo na Irlanda. Então eu tinha permissão de trabalhar e permissão de estudar. Enquanto eu fiz essa faculdade e depois da faculdade eu poderia arrumar um emprego e estender o visto, né? Então, você falou aqui, fui acusada de interesse, mas o meu salário ia todo para comprar as coisas do bebê e a comida para casa. Ele não contribuía com nada, não? Ele pagava as contas, né, de energia, esse tipo de coisa, internet, mas compras de comida era tudo eu. Tipo, era a minha parte, as compras de comida e as coisas do bebê, né? Roupinhas, móveis, tudo. E também as roupas e sapatos para ele, pois as roupas dele eram todas rasgadas e os sapatos furados. Ele não tinha Era. coragem de gastar com nada. Que Não, charme. isso aí também, que eu já tinha falado pra você. Então, deixa eu te perguntar, para falar a verdade, antes da gente chegar na perda da Hum, guarda. Por que o segundo menino? Por hum. quê? Foi um acidente, Dani. Eu parei de ter relações com ele, por falta de interesse dele também, não foi só por minha causa, não. Tava começando a me sentir mal porque eu via que pra ele era uma obrigação. Pra eu não mentir pra você, a gente teve uma relação e eu engravidei. Eu ainda me lembro tudo, da cena de tudo, e eu engravidei. Meu filho tinha 5 meses, o mais velho. E ele tinha sido uma cesárea de emergência, um parto super traumático, bebê de UTI. Então, eu entrei em parafuso. Quando eu descobri, eu entrei em parafuso. Eu falei, não, não tô acreditando, não tô acreditando que eu vou passar por tudo isso de novo, vou passar por esse parto de novo, vou passar por UTI de novo, eu não tô acreditando. Mas eu acho que eu até relatei para você no e-mail. Depois que meu filho mais velho nasceu, a gente teve meio que uma trégua, sabe? A família me tratou um pouco melhor. Acho que para eles, assim, agora essa daí não sai mais daqui, é o jeito que a gente aturar, né? Uhum. Os pais dele, os irmãos nem tanto, a irmã mais ou menos, os irmãos nem tanto, mas os pais dele me tratavam um pouco melhor. Chamavam a gente para ir jantar lá, a mãe dele de vez em quando me ligava, perguntava como estava o bebê e tudo mais. Uhum. Então foi aquela falsa paz que eu tive, né? Enquanto eu Uhum. estava grávida do meu segundo filho, com o primeiro no colo. Foi da mesma, mais novo nasceu, foi da mesma forma que o primeiro, cesárea de emergência, bebê de UTI, bem complicado, fiquei bem traumatizada de novo. Só que eu desenvolvi na gravidez dele, mais ou menos uns 5, 6 meses da gravidez dele, eu desenvolvi a depressão pós-parto do primeiro. Ou não sei se juntou e já foi a depressão Tá. já de tudo, entendeu? Uhum. E aí eu tava já muito mal. Às vezes eu ficava muito nervosa, comecei Ah, a. como O não, Adrian. né? Suzane, vamos ler aqui, porque a senhora é prolixa, né? Eu tenho que ficar voltando no e-mail Eu toda hora sou. que escreve maravilhosamente bem, Sim. né? By the Não, way, de jeito nenhum. maravilhosa a sua escrita, maravilhosa. Eu entrei em profunda depressão. Eu não tinha nem vizinhos, não podia sair, eu não tinha mais independência. A cada consulta de Sim, pré-natal que ele tinha que me trazer era uma novela de reclamações, até para ir no mercado, era o tempo todo contado. E se eu gastasse mais de 100 euros nas compras de 10 dias, eu era massacrada. Então, é isso aqui. Agora você sim, tem um sim, recém-nascido, você tem um menininho pequenininho ainda, de colo, né? O negócio complicou. E sim. você não tem ninguém, você não tem um time de apoio, você não tem uma estrutura aí, você não tem. O Não, que que você zero, tinha? nada. Nada, nada. Você estava Não, não presa no tinha. meio de um roçado bravo lá na Irlanda, de Ele falava, um e se eu falasse vilarejo, né? assim, eu falava assim, fulano, eu vou caminhar até a parada de ônibus, que é uns 15 minutos andando, né? 15, 20 minutos andando. Só que você tem que atravessar a rodovia. Vou dar até a parada de ônibus. Não, você não vai não, porque pode acontecer alguma coisa com o meu filho que tá na sua barriga. Então, assim, eu me senti tipo assim, uma égua de criação.
Pra ser sincera, É normal, eu acho depois que que é da tudo isso região. passou, Eu ouvi a mesma coisa, sem cortar a sua história, mas é da região, né? A Sim, minha ex-sogra, quando eu estava sim, grávida do meu filho, ela falou, ela chegou e eu estava fazendo um peixe, que eu estava com muita vontade de comer peixe quando eu estava grávida, né? Eu fiz um peixe sim, na grelha e tal. E eu coloco alho, eu sou mineira, né? Eu sou mineira na Turquia, eu sou mineira em Minas, eu sim, sou mineira no Rio, eu sou mineira. sim, Então tem que ter sim, alho na minha comida e um salzinho, né? sim, Ela, sim, ela achou um claro. absurdo. Ela falou: olha, isso está muito salgado e isso vai envenenar o meu neto. Ela falou para mim, da mesma maneira que sua sogra falou com você, minha sogra falou Meu comigo. Isso é um Deus do céu. absurdo. Aí ela virou pro sogro, aí vira um pequeno circo, né? Ela virou pro sogro, falou: olha isso aqui, e pôs na boca dele, virou pro meu marido, pôs na boca dele, não pode, gente, não pode. Meu Deus. E assim, e eu não estava presente para ela, eu não existia, era como se fosse uma Você não estátua, tava lá. e não estava lá, estavam É falando assim, sobre mim, eu com a barriga, eu com o meu peixe, querendo é terminar a assim. minha janta, só queria comer, mas vamos voltar É, para, entendeu? meu Então, minha Deus. filha, é bom para situar as pessoas que Sim, o tratamento aqui é diferente, né, Suzane? É um é, pouquinho diferente. Quando eu falo aqui, sim. Dani, mas você está na Turquia. Gente, pulou o Desse lado do Atlântico. mundo, né? Desse lado do mundo, o tratamento é bem É, similar, né? Tem muitas similaridades, é bem sim, tem muita parecido, mesmo eu aqui na similaridade, sim, Turquia e você aí na Irlanda, tá? sim. Meu bem, aí vai contando, aí vamos contando. Tive episódios que não me orgulho e me culpo. Por quê? O que que foi aqui? Eu comecei a rebater a altura. Tipo, ele gritava, eu comecei a gritar também. Ele falava uma besteira, eu falava outra. Tipo assim, ele falava eu te odeio, eu falava eu te odeio também. Então, assim, eu fui me tornando ele. Eu fui me tornando uma pessoa que eu não tenho orgulho hoje daquela pessoa que eu fui para aquele momento. Eu estava muito desesperada e foi isso que me levou a pedir ajuda profissional, né? Porque eu falei assim, olha, Uhum. eu nunca fui assim e eu tô sendo assim agora. E eu não quero ser mais assim, né? Eu tô com um filho na barriga, eu tô com outro no colo e eu não quero que eles tenham essa mãe, né? Então aconteceram alguns episódios de violência física, né, da parte dele, alguns empurrões, de apertar meus braços. Acho que eu relatei para você uma coisa que mais me doeu fisicamente foi quando ele jogou uma garrafa de remédio em mim e fez um galo na minha cabeça. Isso aí realmente foi mais pesado. Depois eu falei, e esse era o tipo de gaslighting dele. Eu falava assim: você me bateu, você fez isso comigo. Eu falava, não, não fiz. Eu não fiz. Algumas vezes ele veio para me apertar e eu belisquei ele, né? Acho que cheguei algumas vezes a quebrar uns pratos dentro de casa, fazer algumas coisas assim. Então são coisas que realmente eu não me orgulho e que por isso eu me culpo muito até hoje. Então Você tinha medo dele? realmente tinha, tinha, assim, ele era uma pessoa um pouco instável. Já teve alguns episódios assim dele ter meio que uns repentes, assim, uns surtos, umas coisas que eu fiquei um pouco assustada, tanto que ele tinha uma arma de long shotgun, né? E eu desmontei essa arma e escondi, porque eu não sabia. Ele às vezes tinha umas coisas, assim, uns repentes meio que tipo, de sair de casa e bater a porta do nada, eu não sabia onde é que ele estava, ou então de dentro de casa mesmo ele via assim, fazia assim para cima de mim e não, depois não fazia nada, retraía para trás. Aí depois ele falava: meu coração, acho que eu vou ter um infarto. E tava tudo bem, eu acalmava, tipo, eu esquecia do que ele tinha feito comigo para poder cuidar dele, sabe? Tentou separar nessa época? Nessa época eu pedi, eu não tentei, porque eu achava assim que eu não tinha condições de fazer isso sem a ajuda dele, e eu já tinha muito medo, já tinha sido alertada pela mulher que eu trabalho para ela até hoje, que ela trabalha no conselho tutelar daqui. Ela falou assim: mas você tome muito cuidado, porque esse tipo de família vai tentar roubar essas crianças de você. Ela Você foi sabia de tudo, avisada eu deixei, pelo conselho fui, tutelar por ela. daí, irlandesa. Sim, que era minha amiga, sim, irlandesa. Ela falou assim: esse tipo de família vai tentar tomar essas crianças de você. Ela falou assim: nessa altura do campeonato, acho que nem vale a pena. Se ele pedir para casar com você, tome cuidado. Eu acho Porque que vocês talvez não nem eram valha a pena você casados no casar. civil, né? Você Não, não. não. Pois é, que é uma coisa Isso boa. É uma coisa boa. Era uma sim, coisa foi uma boa. Você coisa que no chegou a final das casar? contas foi muito bom. Não, não, nunca casamos. Aí você falou assim: meu segundo filho nasceu em 2019, meu anjo, em meio àquele caos. Eu achava que tudo ia melhorar depois do nascimento, mas a depressão me atingiu com força. O psiquiatra entrou com medicamento. Você achou que Sim. tudo ia melhorar como? Da onde essa ideia sua? Eu,
muitas pessoas me falavam assim, né? Esse próprio psiquiatra falava, tenha calma, espere seu filho nascer, porque pode ser tudo muito hormonal. E ele Pondo a falou culpa em assim, você, e ele hormonal falou, em você? Então você estava sim, culpando sim. você por tudo que estava acontecendo. Nem tanto isso. Ele falou assim, pode ser que tudo isso esteja sendo exacerbado pela sua situação, né? De estar grávida, de estar com isso Menina, eu tudo. nunca deitei com E esse aí, homem, eu nunca vi esse homem. Só de pensar na situação, no sapato furado, nas roupas rasgadas, no bar de segunda a sim, segunda, tomando cachaça de segunda a segunda. Que mais? umas sacudidas, né? Me empurrou Apertão, algumas vezes. sacudida, jogada de coisa na minha cara, a família dele toda achar que eu sou uma meretriz que vem só pegar o passaporte dele, Sim, o cara te sim, aliena. Então, eu não sei se é sim. muito hormônio, não, entendeu? Eu acho que é muito assim, isso é Não. um E cenário muitas vezes, assim, horroroso e é qualquer porque. pessoa com o Sim, sim. mínimo de sanidade, eu acho que você estava muito sã. O problema era esse, né? Você estava muito sã. O Coco não vai gostar dessa situação, de ser preterida, alienada, machucada. Eu me senti mal amada, Dani. Não foi desamada, não, foi mal amada. Parecia assim que ele tinha vergonha de mim, ele não queria estar comigo. Eu me senti muito rejeitada. Eu pensava assim, como que eu posso sentir tanto carinho, tanto amor, querer ver ele bem, cuidar tudo e não ter retorno de nada, sabe? Então eu me sentia muito mal amada. Era essa a palavra. Era um amor doente, não sei, porque não pode nem chamar de amor, né? Assim, Você amava ele era uma nesse ponto? amava, Dani, amava. Oh, E até hoje eu tenho sentimento por ele, mas eu reconheço que não dá. Amor, só de sentimento de amor, não se faz um relacionamento. Tem muito mais para se fazer um relacionamento, sabe? ah, meu Deus, E você gosta dele reconheço. ainda. Sim, de certa forma, não para viver junto mais, não para ter uma família, não para criar meus filhos, porque na época, como eu sou filha de pais separados, eu achava que a salvação dos meus filhos seria crescer numa casa com pai e mãe. Hoje eu enxergo que não, que isso faria muito mal para os meus filhos. Então, assim, Meu hoje eu bem, entendo que o agora que eu mais vi, saudável 1h e 14, a gente nem entrou na perda da guarda. Vamos para a perda da guarda. Vamos lá. é, teve um desentendimento muito grande por conta de disse-me-disse com o irmão dele. E eu que já não estava bem, meu avô morreu, meu avô materno, né? Foi tudo uma coisa em cima da outra, eu fiquei muito desequilibrada, muito desequilibrada. E aí eu pedi para ele, e eu estava sem forças fisicamente, eu só conseguia chorar. E aí eu pedi a ele para eu passar 3 meses com amigas minhas que cresceram comigo no interior e tudo, que moravam num país aqui da Europa. Ele foi comigo tirar passaporte do meu filho mais novo, comprou passagens, me ajudou a comprar roupa de viagem e fazer isso e fazer aquilo. Me deu dinheiro para eu comprar roupa. A primeira vez que eu estava comprando roupa em 3 anos com ele, tipo, foi o auge, né? Eu devia estar desconfiando já. E aí eu sei que Deveria. eu falei assim Um para ele, a homem que nunca passagem. gastou, É, nunca gastou com nada, agora tá te sim, dando passagem, passaporte. sim, Olha aí, a sim, Arapuca, para você perder os sim, meninos. Oh, meu sim. amor. E aí ele perguntou se a mãe dele me ligou e falou assim, por que é que você não deixa seus filhos? Aí eu falei, porque meu problema não é meus filhos, eu só preciso de um tempo num lugar que eu me sinta amada e acolhida, porque aqui eu não estou me sentindo assim. Eu falei assim para ele a passagem de volta. Ele falou, deixa que eu compro depois porque eu vou te buscar. Olha, E nisso eu acreditei. E olha. fui. E fui, dia 10 de agosto de 2020. Pode falar Hum, essa data, não tem problema hum. nenhum. Fui. Você foi para um E fui outro muito país na bem. Europa. Você não pode falar onde? Não, não. Tá, você foi, Posso mas falar? você se deslocou internacionalmente, certo? Sim, em outro país na Com as Europa, duas sim. crianças, os dois menores. Sim, com as duas crianças. Ele foi Tá. nos deixar no aeroporto, Nossa. fez tudo direitinho e chorou lá. Eu quase que não ia, porque ele chorou. Chegando lá, com mais ou menos. Ele ficou acordado comigo que ele ia me mandar 1.000 euros por mês, que eu iria passar 2 meses lá. Ele iria mandar 1.000 euros no primeiro mês, 1.000 euros no segundo mês. Eu fui com um dinheiro, um pouco de um dinheiro assim, e ele não mandou nada por 2 semanas. Depois de 2 semanas, mandou os 1.000 euros e começou a brigar muito. Muito, muito, muito. Brigar, 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 brigar. E ligava no telefone e fazia briga por tudo. E aí eu falei assim, Fulano, eu quero voltar. Quero voltar porque eu acho que os meninos estão muito fora da rotina. Eu acho que você está bem estressado com a gente aqui e tudo mais.
Não atendia mais telefone, não fazia videochamada com as crianças, nada. Até que eu meio que surtei mesmo e liguei, mandei uma mensagem para a irmã dele falando assim, olha, eu não vou mais voltar, não quero mais ficar com seu irmão e ele pode ver as crianças o tempo que ele quiser. A imagem na mensagem era só 2 linhas, era só isso. E aí daí começou tudo, né? E aí eu sei que como eu falei para você, ao invés de eu ficar os 2 meses, eu fiquei até dia 23 de outubro, foram quase 3 meses. E aí, quando foi 4 dias antes de eu voltar para a Irlanda, eu recebo uma intimação no meu e-mail falando que ele tinha uma medida protetiva contra mim, me acusando de agressão contra ele, me acusando de agressão contra os meus filhos. Ele teve a ousadia de falar que eu quis matar os meus filhos, que eu cheguei a expressar para ele esse desejo de matar os meus filhos, e de que eu tinha tirado ele do país sem consentimento. E que a Corte Europeia estava sendo acionada e que se eu tentasse viajar para o Brasil, eu seria presa, né? E as crianças seriam retiradas de mim. E a audiência estava marcada para o dia 23 de outubro, pela manhã. Eu chegava à noite. Nesses 4 dias que eu tive de segunda a sexta, que eu tive que arrumar advogado, eu tive que conseguir adiar a audiência, eu tive que arrumar casa para eu ficar, eu tive que arrumar dinheiro, eu tive que refazer a minha vida, tentar refazer a minha vida em 4 dias, porque eu ia voltar para a Irlanda homeless, né? Como que fala? Sem teto. Sem teto. Eu ia voltar para a Irlanda uma sem teto. Chegando dia 23 de outubro, peguei o avião sozinha com os meus filhos. Eu acho que de tudo que eu já passei na minha vida, esse é o maior trauma. Eu não consigo nunca falar sobre isso sem chorar. Não me lembro, o meu filho mais novo, ele nem andava ainda, ele era um bebê. Ele nunca tinha ficado longe de mim nenhuma noite. Nenhuma noite. Eu vinha dentro desse avião, eu parecia um zumbi. Não era eu ali. Eu só lembro dessa cena. Ele no meu colo e o mais velho segurando aqui no meu braço. É só disso que eu consigo lembrar. Pra mim foi o pior dia da minha vida. Nada que eu passei compara com isso, nada. Cheguei no aeroporto, o pai dele tava lá com o irmão. O pessoal da comunidade católica de Dublin tava lá pra me acolher. E eu entreguei meus filhos. Pra quem? Pro pai e pro irmão dele. Amando de quem? Porque ele já tava com a custódia deles interim, né? Uhum. De acordo com os papéis que eu recebi, porque ele me acusou de sequestro. Então, Sequestro parental. Porque você retirou as crianças do sim, lugar de moradia habitual sim, para um país estrangeiro. Isso é sequestro parental, isso é sequestro internacional de crianças. Aí, no caso, sim, mesmo você sendo um parent, você sendo a mãe, sim, você foi sim, acusada de ter sequestrado suas crianças. E aí eles já estavam te esperando lá no aeroporto, né? E sim, você só sim. passou os filhos. Tinha algum agente do governo lá? Ou... Não tinha. Ele me ligou antes e falou assim: olha, eu vou estar esperando você com a polícia, porque se você se recusar a me dar os filhos, a polícia vai tomar eles de você. Então, eu liguei para a polícia do aeroporto e falei assim: olha, eu não sei se ele já falou com vocês nem nada, mas eu peço, por favor, não cause nenhum trauma nos meus filhos. Eu vou entregar eles e eu vou entregar eles sorrindo. Não tome eles dos meus braços, não deixe eles ficarem com isso na cabeça deles, com esse momento, porque eu sei que eles são muito pequenos, mas eu sei que tem trauma que fica. E a minha preocupação era só essa. Que meus filhos ficassem com aquilo, com essa cena de um policial tirando eles dos braços da mãe. Entendi. Vamos voltar um pouquinho? Você não Sim. pensou que aquela esmola estava muito grande, não? Dele comprando passagem, roupas, não sei o que para você? Vai, amor, vá para, que seja, vamos para a Alemanha, vai para a Alemanha ver amigas, Sim. pode ficar lá 3 meses, leva Paulinho, leva Zezinho, maravilhosa. Você não desconfiou, não, meu benzinho? Não, eu pensei que. Conversou com alguém? Desconfiar, não, você é muito sozinho. Conversou com alguém? Conversei. Alguma amiga na Europa para te falar, Não, Suzane, não vai não, que tu vai perder as crianças.
Não, ninguém me falou isso. Eu conversei com o meu psiquiatra e com a minha médica, porque eu falei assim, olha, eu tô pensando em ir por 2 meses, eu quero saber se é um período muito longo para eu deixar as crianças longe do pai, se eu tô fazendo a coisa certa, será que né, eu tô fazendo alguma Psicóloga coisa da errada? onde? É o psiquiatra do hospital mesmo que falou o negócio lá adiante. E aí ele falou assim, não, você precisa ir, porque você precisa descansar. E a minha médica falou a mesma coisa, né? Ela falou assim, a sua prioridade no momento é você. Se você não estiver bem, seus filhos não vão estar bem. Vamos supor que esse médico, esse psiquiatra, não estivesse agindo de má fé. Ele queria que ela perdesse as crianças. Ele sabia que o deslocamento internacional provavelmente causaria a perda das crianças, da guarda das crianças. Vamos supor que ele não estava agindo de má fé. O que é isso? Ignorância do profissional de saúde, Sim, tão importante, que chegam essas meninas lá, nós, você que está assistindo, e sim, ali a área da saúde é a porta de entrada para tudo quanto é tipo de crime, de é, tráfico humano, dessa aqui que está desesperada a ponto de perder o filho, e ela recebe o conselho do profissional de saúde, que é a porta de entrada de pessoas que estão provavelmente, possivelmente, podem estar sofrendo agressão, sofrendo ameaças. Tem que ter o olho treinado, tem que saber das leis, tem que haver capacitação desses profissionais da área de saúde, se bobear mais que a área da segurança pública. Ah, mas mais. Elas entram por ali. sim, Então, sim, esse profissional errou brutamente com ela, quando ele falou: vai sim para a Alemanha, um outro país, com Paulinho e Zezinho, vai sim. Ele errou absurdamente. Custou isso aí, né? Olha sim, aí, você está sim, relatando, custou os seus filhos. Isso é um sim, absurdo. sim. Uma estrangeira não sabe o que é, o que não é. Uma menina de 20 e poucos anos. Você está passando mal, tô vendo aqui, você não faz jus à sua escrita, né? Eu queria que você falasse como você escreve. Tem que ver o e-mail dela, gente. Você treme lendo o e-mail dela, treme. Ela estava a ponto de dar um colapso, entrar em colapso mesmo. Ela estava por um Tava, triz. Para ela querer tava. sair, bom, os meninos iam ficar sem mãe, vou falar assim. Se bobear, tá? Não estava Sim, bom, não. sim, sim. Mas aí ela vai e pede conselho, ou ela vai no psiquiatra que pressupostamente teria que saber de assim, ou do Código Civil do país, da Sim. Corte de Família, como você chamou aí, tem que saber. Você deslocar um filho, mesmo que ela fosse irlandesa, mesmo que a mulher dele não fosse brasileira, ela não podia levar essas crianças. Não, É um não. mínimo que o profissional tem que saber. Tem que capacitar o pessoal, né, gente? Principalmente da saúde. Ah, tenha dó. E aí? Sim. Enfim, foram 2 semanas sem ver meus filhos depois disso tudo. Tivemos a nossa primeira audiência. Nessa audiência, eu fui muito, muito mal aconselhada. A minha advogada virou para mim e falou assim: olha, você não tem nenhuma chance contra ele no momento porque você não tem prova de nada. Ele tá ali com um dossiê com as suas mensagens falando que as suas mensagens estão provando que você não tinha intenção de voltar. Sendo que em nenhum momento eu falei, eu não vou voltar. Eu só falei que eu queria me separar. Mas mesmo assim. E aí ela falou assim: olha, ele tá te propondo um acordo. A única saída que você tem é aceitar. Se você não aceitar esse acordo, você vai subir no stand, você vai dar sua versão e você vai ser massacrada pelos advogados dele, porque ele tá com o time todo. Ele tem dinheiro, né? E eu só tinha uma lá da Defensoria Pública, enfim. E ela falou assim: ela vai te massacrar. E no final das contas, você não vai ter direito a nada, você não vai conseguir ver seus filhos de jeito nenhum. E o que ele tá te propondo é isso: que você fique na casa dele de segunda a sexta, cuidando dos filhos de vocês, das 9 às 4 da tarde. E aí você pode ficar com as crianças por uma noite a cada 2 finais de semana, né? Eu que não tinha, fazia 2 semanas que não via meus filhos, falei, quero, vou ver eles amanhã, agora, quando que é, quero. Será que é isso aí que você tá falando? Não acredito, eu quero. Daí eu sei que eu aceitei. Ela falou assim, não, aí eu falei, por quanto tempo vai ser isso? Ela falou que iam ser por 6 semanas. Se eu não me engano, eram 6 semanas. Eu contei os dias, foi igual prisioneiro anotando na parede. E aí ela falou, por 6 semanas disso não passa até a gente conseguir reunir as provas a seu favor e é você fazer um reporte de uma psicóloga forense provando que você tá certa e você tá falando a verdade, que seus filhos eles vão estar melhor com você do que com o pai. Aí eu falei, 6 semanas? Ok, eu aceito. Pelos meus filhos, vale tudo.
Essas 6 semanas se tornaram 6 meses, que se tornaram 8 meses. Você ficou de babá dos meninos, porque eu entendi essa Sim, ordem aí, foi de mãe você passou a babá das crianças, eu fiquei de né? babada. E a sua visita era supervisionada, como era? Tinham câmeras e microfones na casa, né? Bugs, que chama, né? Tinham deles. De vez em quando a irmã, ou o irmão, ou o pai passavam por lá para me vigiar e dizer desaforos. Eu não podia sair com as crianças de dentro da fazenda, não podia levá-los no médico, não podia acompanhá-los em lugar nenhum. Era lá, e aí o que era para ser de 9 às 4 se tornou de 8, 7 da manhã até 6, 7 da noite. Finais de semana só podia dormir com meus filhos 2 vezes no mês. Era a única vez que eu podia dormir com eles. E enquanto lá, muito humilhada, muito humilhada. Eu não tinha como trabalhar, né? Porque eu estava de segunda a sexta lá. Final de semana sim, final de semana não. Estava ocupada com os meninos, né? E os finais de semana que eu tinha, estava no meio do lockdown, aqui na Irlanda novamente. Então, estava tudo fechado. Então, um tio meu me ajudou financeiramente a me manter, porque nem o dinheiro da passagem do ônibus ele me dava. Eu tinha que pagar o dinheiro da passagem do ônibus para ir encontrar os meus filhos e voltar na casa, trabalhar de babá para ele, né? Conversei com esse meu tio, o pessoal da igreja ficou sabendo, se juntaram, fizeram uma vaquinha e conseguiram pagar um advogado particular para mim. O pessoal No da final, igreja não. Você, antes de viajar para a Alemanha, você não falou com o pessoal da igreja, não? Ah, eu tô levando falei, Paulinho e Zezinho. Ah. falei, e eles falaram que se eu estava me sentindo bem fazendo isso, que eu fosse, que se eu precisava desse Oh, tempo, né? pô, ninguém sabe de Aya, não? Não. Ah, É pelo uma coisa amor de que Deus, que eu só vim absurdo! saber depois também. Eu Ah, só vim saber não. depois Ah, não. também. E a igreja tem que saber também. Tem. Que seja a Tinha que sua saber paróquia também. no Brasil, que seja evangélica, que seja Sim, católica, sim, isso é uma informação de sim, utilidade pública que você tem que sim, capacitar a sua comunidade, os líderes da sua sim. comunidade com esse tipo de informação. Ponto. Sim, sim. Ah, E não. falo, e falo mais para as mães, não importa o quão bonzinho seu parceiro seja, não saia do país sem uma autorização por escrito e reconhecida em cartório, porque Claro. nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca se sabe. É assim o Sempre se mínimo. sabe, vai perder, porque eu tenho uma fila de mulher É, querendo falar comigo aqui, falando que perdeu o filho por sim, causa de um fim de semana, sei lá, na França. sim, Ah, tenha dó. sim, Me chocou muito isso aqui que você falou. Você ficou tão mal, que você falou: olha, eu tava para ficar louca. Eu não tinha coragem de cometer suicídio por conta dos meninos, mas todos os dias eu pedia a Deus para me levar. Eu andava pelas ruas e não olhava o sinal e pedia a Deus para ser atropelada. Levava 2 horas para chegar na casa dele, aí você falava que pedalava, né? 1 hora debaixo de sim, chuva, debaixo de neve. Ia de sim, trem e de ônibus, mas 1 hora. Praticamente todos os dias ele pedia para eu chegar mais cedo e sair mais tarde. Você virou funcionária dele mesmo. sim, Olha, olha, sim, olha. sim. O acordo era de 9 da manhã às 4 da tarde, mas tornou de 7 da manhã às 6 da tarde. Tá, meu amor. E as câmeras por todos os lados. Eu fui humilhada por Sim. ele, os irmãos vinham dizer desaforos. Na época que os meninos não estavam com você morava onde? Quando os meninos não estavam comigo, a igreja alugou um local por 2 semanas pra mim, que era tipo como se fosse um kitnetzinho, sabe? Nessas 2 semanas, o meu tio entrou em contato comigo, que mora nos Estados Unidos, e ele falou que ia me ajudar. Então, ele me ajudou a pagar um local, e me ajudou com dinheiro de comida, essas coisas tudo mais, e ficou me ajudando por 6 meses, não. Por esses 8 meses, ele ficou me ajudando. Só que aí, o dinheiro que ele me deu, só dava, era tipo assim, já era certinho para as contas, né? E aí foi necessário de entrar com um advogado particular, Dani, porque não tinha mais condições. Quem pagou o E aí, advogado? sim, o meu tio entrou com 2.000 euros e o pessoal da igreja acho que deu mais uns 400, 500 euros. Então ele pagou o advogado particular, graças a Deus, com um mês e, sei lá, 10 dias, meus filhos estavam de volta comigo. Eu ganhei a guarda deles de volta. E daí entra toda aquela história que depois que eu recuperei a guarda deles, eu falei pra você, né? A minha advogada que estava comigo, aquela que me aconselhou mal lá em novembro de 2020, estava trabalhando com a advogada dele. Olha, Depois uau. eu descobri que, não sei como é que isso é permitido, porque eu já falei com advogados no Brasil que falaram que isso é falta de ética, né? Pode ser punido e tudo mais, mas
A corte, o meu advogado que eles pagaram particular, ele é de uma certa região da Irlanda, que não tem nada a ver com essa região onde eu fui julgada, né? Ele é mais pro norte, ele inclusive é da Irlanda do Norte, e eu fui julgada nesse condado que é mais pro sul. Ele foi muito maltratado lá, porque ele falou assim, essa corte é como a boys club, assim, um clube de garotos. Todos os advogados se conhecem, porque é de um lugar pequeno, o juiz conhece todos os advogados, fica de conversinha com os advogados, e o advogado da outra parte, do meu ex, era conhecido do juiz. Depois descobri que o juiz é muito amigo do primo do meu ex. É uma roça, todo mundo conhece todo mundo e a brasileira vai se ferrar. Então, deixa eu, né, para a gente terminar, eu só quero saber como você, sob que emenda aí na sua situação, você conseguiu seus filhos de volta. Como a sua advogada conseguiu seus filhos de volta? Enfim, eu tinha muitas provas da carta do meu psiquiatra e da minha médica, que aqui chama, né, a GP, e elas sempre falavam que o cerne da minha depressão era o meu relacionamento. Tinha cartas deles, cartas dessa moça que eu trabalhei para ela, que eu sempre desabafei com ela, né, que ela é do Conselho Tutelar, e a palavra dela vale muito. E também quando eu passei com a psicóloga forense, ela foi 100% do meu lado. Ela não foi nem 1% do lado do pai. Então, assim, ela conversou comigo e ela falou assim, olha, ela abriu comigo, ela não pode fazer isso, mas ela me ligou no meu telefone, ela falou assim, eu nunca vi um caso de injustiça desse tamanho, eu tô te ligando para saber o que é que você quer que eu escreva nessa carta em relação ao acesso. Você quer que esse homem tenha acesso ainda a essas crianças? Porque se você disser que não, eu vou falar que não aqui, porque eu não estou acreditando nisso que aconteceu. E enquanto eu estava na casa dele também, graças a Deus e a meus amigos, fui aconselhada de fazer algumas gravações, né? Então, consegui pegar muitas vezes a irmã dele no pulo, ele no pulo e tudo mais, e realmente comprovar quem que estava abusando quem. Nossa, depois que a Inês foi morta, você começou a pular, né, meu bem? Que é normal, né? Isso acontece, né? Quem tô aqui para julgar ninguém, né? Olha a situação. É isso aí, é coisa que eles fizeram com você lá atrás, que conseguiram essa bagunça, né? Tudo de caso pensado, gravado. Eles estão que te recordam, estão que te gravam e fazem você ter uma reação para gravar, igual o marido da outra lá. O outro cachaceiro número 1, né, da Irlanda do Norte, é a mesma coisa que ele fez com ela, né? Então, você nem para ali pegar na maldade, né, o negócio. E agora, depois que a Inês foi morta, mas reviveu, né, finalmente. Deixa eu ler aqui, gente. Apenas 15 dias depois eu consegui meus filhos de volta na justiça, eu fazia acompanhamento médico-psiquiátrico, todos os laudos, testemunhas, tudo ao meu favor e provando a mentira dele. Então ela realmente aí ela conseguiu um time, né? Graças a seu tio. Seu tio, minha filha, esse seu tio, hein? A psicóloga atestou que ele é desequilibrado, isso, psicóloga daí. Sim. Que ele é desequilibrado e tem dificuldade em expressar emoção. Então, esse é um irlandês contra um outro irlandês, porque isso tudo pesa aqui fora, tá, gente? É isso aí. Então, quer dizer que você conseguiu um milagre mesmo aqui. Inclusive, pediu para ele não ter overnight, para as crianças não nem dormirem na casa dele, mas essa causa você perdeu, né? Tanto que os seus meninos voltaram hoje, depois de um feriado que teve aí. Então, como é que tá hoje? Os meninos passam quanto tempo com ele e quanto tempo com você? Os meninos ficam comigo de domingo a sexta, finais de semana, 3 finais de semana seguidos com o pai e um final de semana comigo. E a partir do momento que eles forem para a escola, ainda não porque eles são muito pequenos, mas quando eles forem para a escola, as férias vão ser meio a meio. Sendo que o pai já veio conversar comigo que não quer meio a meio, ele só quer todos os finais de semana. Claro, né, que é o que convém. Pensão, paga 25 euros de pensão por criança. Depois de tudo isso, né? 50 euros de paga pensão 25 aí. euros de pensão por criança. Você está trabalhando? E tô trabalhando, eu faço trabalho de healthcare worker. Eu fiz um curso de, como que chama no Brasil? Cuidadora. Que não de cuidadora, exatamente. De idosos? E aí eu trabalho de idosos, E você falou que o Estado está te dando uma mãozona também, né? Sim, eles estão me ajudando demais. Eles que pagam a maior parte do meu aluguel, né? E por semana eles também me dão uma quantia, né? E isso que me ajuda a pagar todas as contas, né? Você falou que agora tem amigos e vizinhos. Sim, agora eu tenho. Se não fosse meus vizinhos, o que seria de mim? E dos Eles meus te ajudam amigos aí também? Demais, demais. Eu moro num lugar bem isolado, então dependo do meu vizinho, um senhorzinho que mora aqui embaixo, que é o vovozinho dos meninos.
para nos levar para fazer compras e tudo mais. Essa Maravilhosa, muito casa que eu tô generosa. vendo aí é alugada Sim, no nome de quem? é no meu nome. Então, o governo paga uma parte e eu pago outra percentagem. Ele tá na mesma cidade que você? Não, ele fica a meia hora de distância de mim e eu sou completamente fora da rota dele. Ele tem uma casa muito bonita. Isso aí eu não vou entrar aqui, não, minha filha. A única coisa que eu quero, que realmente mais me preocupa nisso tudo, é que você ainda gosta dele. Se ele chega Eu amanhã não. lá, trabalhado no arrependimento, né? Escovou até o dente aquele dia, ele tentou escovar os dentes, né? Que nunca escova, não tomou a cachaça dele. Não vou nem nos pubs mais de segunda a segunda, vou só de quarta a domingo, né? Teve essa melhoria. Ele vem esse homem totalmente reformado, né? Você aceita isso aí de volta? Não, Dani, porque só eu sei o que eu passei. Só eu sei o que eu passei. É como eu estava conversando com uma amiga. Às vezes a gente acha que tem coisas na vida que são essenciais e elas são muito importantes. Mas para mim foi, por exemplo, assim, a minha vida, os baques que a vida foi me dando foi assim. Se amputa uma perna, você continua vivendo. Se amputa um braço, você continua vivendo. Mas você tira o coração, você para. E para mim, meus filhos, é isso aqui. Eu sinto muito o que aconteceu com Então, eu não você, arrisco viu? por mais nada. Muito mesmo. E, gente, eu vou falar. Infelizmente, eu deixei para o final, que eu queria falar lá no começo. Ela é tão linda. Vocês vivem bravo comigo. Oh, Dani, Dani, todo mundo dele. não Ela é tão fiz linda, isso ela tá sem não. um pingo de maquiagem, só é faladeira, né? Não contou o negócio direitinho, contou o negócio pra lá, Demais. não contou o negócio. É uma pena. Eu vou fazer uma edição aqui super top para todo mundo, pra gente, Tá pro bom. pessoal, né? Mas você é muito educada, muito bonita, não tem um pingo de maquiagem no rosto. A menina tem o rosto perfeito, cabelo perfeito. Ela é Oh, linda, meu linda, Deus. linda, linda. Nossa Senhora. Ô, Oh, Jesus. gente, puxa, gente, olha uma mulher dessa, né? Com um homem 20 anos mais velho de pub de segunda a segunda com sapato Sim. furado. Ah, meu, dá um desespero. Ah, a Dani é tão grossa. Senta aqui no meu lugar, Não é ouve da não. boca dessa pessoa aqui. Porque eu tô vendo, vocês não estão vendo. Não é porque é bonita, não é isso. Sim, Você vê que é uma moça boa, né? Ingênua, mas sim. você não. Parece Muito. que não tem um pingo de maldade nos seus ossos, sabe? Como falam aqui. Eu have Sim, a mean sim. bone in your body. Você é muito. Ai, meu. Mas às vezes é bom ter, viu, Dani? Oh, Deus, se é. Às Pois vezes é é, meu bom ter. amor, tem Tô que aprendendo um ter. pouquinho, tô aprendendo Você a acha que força. A psicóloga, aprendeu? vou de pouquinho em pouquinho. Não, não caio de cabeça mais e nem acredito em tudo que me falam, né? Sou mais cuidadosa com o que eu falo, com quem eu falo, no meu tratamento com ele, né? Porque os abusos continuam, as humilhações continuam, a gente continua tendo contato. Pelos meus filhos, né? Eu já tentei Sabe que o problema vai ter um ser pouco mais pior? de. Eu já ia te perguntar do futuro. Na hora que você juntar essa equação, um novo namorado, que vai acontecer. Aí, minha filha, eu quero ver. Toma cuidado, minha filha, pelo amor de Deus, Sim, porque a partir da hora que você começar a namorar, se relacionar com outro homem daí, ou sim, que seja brasileiro, que seja. sim, Nossa sim. Senhora. É, Eu eu tenho tenho muito medo. medo. Eu acho que posso me relacionar com fulano tal. Já cruzei olhares, já se arma ali. O que que pode acontecer? O que que vai acontecer? Como é que esse John seu aí pode reagir? O que ele pode fazer contra você? As arapucas que ele pode fazer você cair novamente? Por favor, porque Sim. você não vai ficar sozinha, minha filha. Não tem Ah, mas jeito. eu tô tão traumatizada e com tanto medo que eu me fechei completamente. E eu ainda falo assim para as pessoas: quando eu estiver na casa dos meus 50, eu vou arrumar um coroa para viajar o mundo comigo. Mas até lá eu não quero mais, porque eu tô com Não, meu medo, bem, Dani, sabe não. assim, medo mesmo. Eu entendi, eu entendo você, mas na hipótese que você vá se relacionar novamente, que isso pode acontecer, por favor, o seu relacionamento, você tem que ir blindada mesmo, antes de Sim, colocar esse cara na sua casa, antes de sentar para tomar um café com ele, eu juro por Deus, pelo amor de Deus, me promete isso. Já olhou meio assim, já tá dando aquele clima, um colega da faculdade, não sei o quê, sim, já sim, vai conversando com o advogado, até antes mesmo, fala, gente, e se eu voltar a namorar, como é que fica? E o que que ele pode fazer? O que que o John pode fazer que pode me prejudicar? E coisa e tal. sim. E se ele fizer, o que que eu faço para você não ter que passar por mais, né? Porque vai ser um homem injuriado, um homem escornado, ele não vai aceitar. E É, então, uma palavra final para as meninas que estão assistindo, as meninas que estão lá na sua cidade natal, lá no seu estado, na sua região, lá no nosso Brasil,
que estão aí querendo viajar também, sem saber da eira nem da beira, como a senhorita. Você que foi muito mal amparada, muito mal instruída, né? E todas essas Sim, coisas que aconteceram na vida de Deus. Você já, sim, infelizmente, passou por muita sim, coisa na vida, numa jovem, tenra idade de 29 anos só, vai fazer 29. Com 20 e poucos já estava perdendo sim, filho por aí, não é? Muito, muito difícil. Então sim. você, minha filha, agora fala. Eu acho que se eu puder falar uma coisa confie no seu instinto, né? Porque lá dentro a gente sabe o que está certo e o que está errado. E se ame, né? Se coloque em primeiro lugar, isso não é egoísmo. Mas na frente você vai ver que é a coisa certa a se fazer no momento, né? Não coloque necessidades financeiras, não coloque status, não coloque o que é que fulano ou ciclano vai achar se você, né, entrar num relacionamento com um gringo, isso e aquilo, acima do que você está sentindo. Que se eu puder falar para todas as mulheres assim que eu acompanho o seu canal, você sabe que eu sou sua fã, né, Dani? E te acompanho já há muitos anos. Todas as mulheres que eu vejo passando pelo seu canal são mulheres que não têm amor próprio, são mulheres feridas, são mulheres que estão com a carência e que vão buscar suprir essa carência de outra forma, né? E tem alguns casos também, né, das vítimas de tráfico sexual que foram bobas, que nem eu, foram mal instruídas, foram mal informadas. Infelizmente, para esses casos, assim, é um pouquinho mais complicado, porque a vida tem um jeito de ensinar para um e tem um jeito de ensinar para outros. Mas para aquelas que podem evitar, como eu pude, de certa forma, quando eu escutei aquela vozinha, eu falo isso: se ame, se cuide, se coloque em primeiro lugar, invista em você. Homem, casamento, passaporte vermelho, azul, amarelo não vai te trazer felicidade, né? Eu não vim para cá buscando isso, né? Mas fui julgada, fui muito julgada, fui muito apontada de que era isso que eu queria. Tive meus filhos com um europeu milionário, provavelmente um dia por conta dos meus filhos vou ter meu passaporte vermelho, mas olha o que é que eu passei. Olha o que é que eu passei, não queira passar pela mesma coisa. Não queira se envolver, estar num relacionamento que você está vendo que você está sendo maltratada, que do começo já não está dando certo, para você, lá da metade por fim, você comer o pão que o diabo amassou. Eu posso dizer para vocês que eu comi o pão que o diabo amassou. E amassou bem amassado. E eu também falo para as mães aqui. Gente, os filhos de vocês só têm vocês de mãe. Não sai do país de Não, vocês não atrás sai de do homem. país, não sai do país de férias para ver as amigas, não. Não, Principalmente se o seu não, marido te incentivar. Ah, você tá tão não, cansadinha, vai. Não pode não, deslocar as não, crianças não, não, não internacionalmente. vai. Inclusive casais de brasileiros. Se vocês estão no Brasil, é a mesma coisa, tá? Eu tenho um caso que eu conheço da moça que saiu do Brasil, casada com um brasileiro, veio para a Turquia, deixou um filho de 3, 4 anos lá, veio para a Turquia estudar. Fica-se sabendo que não era estudo, era outra coisa, era jacu. O que que acontece? Chegou, o marido fica sabendo, tá? O ex-marido. Primeira coisa que ele faz, o que o seu marido fez. Primeira coisa que estava esperando ela no aeroporto, no Brasil. Ela foi sem o menino. Olha como é que esse aqui foi esperto. Meu Deus. Ela foi sem o menino. O garoto ficou no Brasil, mas assim que ela chegou, ele a serviu o papel de tutela que ele já tinha conseguido por fuga da mãe. Abandono de lar, não sei o quê, que na época, não sei se ainda tem isso, mas Meu não sou Deus. advogada, não vou falar. Mas, gente, sair do país. Não Se façam você é isso, pelo mãe, amor de Deus. Não com façam. criança ou sem, você vai se ferrar. Eu tô falando. Bom, já falamos aí. Muito obrigada pelas suas Aí outra coisa, quase Dani, que eu 2 gostaria de horas. falar também, desculpa, vai fazer 2 horas agora, do tanto que eu falo. Outra coisa que eu queria lembrar é isso, que a minha luta ainda não acabou, né? O passaporte dos meus filhos ainda está retido na corte, eu tenho guarda compartilhada, Uhum. né? E mesmo que eu não tivesse, né, pela Tratado de Haia, meus filhos têm um direito de ficar aqui e o dever, parece, né? Até eles quiserem completar 18 anos e eu não posso sair, nunca mais. Eu não vou poder morar com meus filhos no Brasil, nunca mais. E agora eu tô lutando para tentar visitar. Nem isso ainda posso. Eu tô lutando para tirar o passaporte deles da corte. Isso ainda não consegui. Ah, gente, só explicando o caso da menina, o que que tem se ela quis vir namorar aqui? Não tem nada, não tem lei que impeça isso não. Mas se o pai da criança, se o pai da criança cismar, ele pode Sim, reclamar.
chamando E aí de acabou. abandono e tal e tal. Aí e ele e se tem essa bala aqui, nossa, vai É, arrumar os melhores advogados. Chega você no aeroporto já servida e quando é que você vai ver seu filho de novo? E isso dentro do Brasil. O menino morava, eu Jesus. acho que até em outro estado, com o pai. Ele Meu viajava com a Deus. aeromoça para ir ver a mãe. Às vezes o pai não podia levar, ia com a Oh, aeromoça para ver a Jesus. mãe. Era uma Gente, vez no faça isso mês. não. É, gente, não façam isso. Se o Não cara façam reclamar, isso. percebeu aqui com a gente? Se o cara reclamar, se não reclamar, as autoridades não vão ficar sabendo e não vai fazer valer a lei que suporta ambos. Por exemplo, o cara também não poderia ter feito isso, ele não poderia ter saído. A mãe Sim, poderia ter reclamado. Isso não é que é uma caça-bruxas às mulheres, não, não é. Mas sim, geralmente quem transita para lá e para cá, infelizmente, tentando escapar de abuso, é a mãe, coitada. Que aí é é, uma conversa que eu vou ter com a mãe de Aya, né? Que é outra coisa que eu sim, sim. entendo. Você tentou escapar abuso, minha filha, e acabou pega pela lei, pela Aya. É uma tristeza, é complicado. Eu vou falar isso com a menina lá. Então tá, gente. No mais gerais, muito obrigada. Gostaria que vocês fossem bem comedidos aqui nos comentários, tá? Ela já passou por muita coisa e não é fácil isso aqui, não. Não é fácil sentar aqui e relatar isso tudo de novo pra gente. Então, eu gostaria que vocês tivessem bastante cuidado ao comentar, por gentileza. E, se possível, se você achar no seu coração, deixar um recado para ela, um recado de amor, se você pudesse. Eu gostaria que vocês não machucassem mais, porque eu não acho que tem espaço para mais machucado aqui. Quase nem sei mais português. Eu não acho que Eu tem sei que espaço mais para ela machucar, sinceramente. Então, tem, o não. cuidado aí, tá Não bom? tem. Meu bem, muito obrigada, tá? Muito obrigada, Dani. Então tá, boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite, Dani. Muito Tchau, obrigada por tudo. lindona. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.